tema hoje, então, é sobre saúde mental e trabalho. Eu vou relembrar alguns assuntos, mesmo que alguns aqui não tenham participado, né? Fizemos, então, esse diagnóstico e na apresentação nós mostramos, né, quais eram, então, os maiores indicadores que estavam entre exigências emocionais, exigências cognitivas, já haviam alguns indícios de riscos de burnout. Só que nessa apresentação a gente também mostrou o outro lado dessa realidade a respeito dos fatores de risco. Então, hoje o que está se falando muito é de um trabalho que deve ser realizado dentro das empresas para que as empresas tomem providências, né, a gestão, a alta liderança e tudo mais tomem providências quanto à organização do trabalho, para que esses indicadores diminuam, porque eles já estão impactando em questões maiores do que ali a organização do trabalho, né? Envolve previdência social, envolve a saúde coletiva. E só que ali nessa apresentação nós mostramos, né, algumas questões que vão além do que o próprio empregador, o próprio gestor, o próprio dirigente ali da empresa tem capacidade de fazer. Então, trouxemos alguns fatos que mostram que o bem-estar interno, ele não é totalmente responsabilidade das empresas, né? Existem questões ali que vão muito mais além do que só isso que está sendo solicitado, né, por força de lei, enfim, por outras instituições, né, que estão cobrando algumas ações. Então, tudo isso foi explicado naquela aula e a gente chegou nesse momento, então, para poder aprofundar esse tema de saúde mental e para um entendimento sobre como essas coisas foram evoluindo durante a história da nossa humanidade com relação ao trabalho, para depois a gente chegar, então, a um consenso mais profundo e além do que aquilo que a gente já vem conversando até esse momento. Bom, essa é a parte introdutória. A gente vai, então, começar a falar sobre saúde mental de fato. O que é a saúde mental? Né? Então, existe uma definição pela OMS que ela fala que estar com saúde mental é estar num estado de bem-estar interno que te possibilita se desenvolver, né, possibilita você se desenvolver como pessoa, como ser humano, como profissional, onde você consegue utilizar das suas capacidades, das suas habilidades para poder trabalhar, para poder estudar, para poder ter uma vida equilibrada, contribuindo, né, com a comunidade, com a sociedade, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, saúde mental, nesse conceito, é isso. É você estar bem internamente. Né? A própria OMS traz isso, e outras instituições também concordam e seguem essa linha de raciocínio, né? Mas o que a gente pode, então, aprofundar um pouquinho sobre ter saúde mental e não ter saúde mental. Então, saúde mental é o que eu acabei de falar, né, sobre esse conceito. Então, a gente vai estar com saúde mental, a gente tem possibilidade de realizar as nossas atividades e poder desenvolver elas com tranquilidade e poder ter uma vida equilibrada. E existe, então, a doença mental. Então, a doença mental é quando você já tem um diagnóstico, né? Já está com um transtorno mental ali que seguiu um critério dentro do DSM, que é o diagnóstico de transtorno mental que é utilizado pelas instituições, pela área da saúde, psicologia, psiquiatria, e lá, você seguindo determinados critérios, você é diagnosticado, então, com a doença mental. E quando você está com esse diagnóstico, você está com alterações nos seus pensamentos, nos seus comportamentos, nas suas emoções, você passa por situações que realmente não te permitem realizar as suas atividades com tranquilidade, não te permite ser uma pessoa produtiva, não permite você ter relações saudáveis. Mas a questão aqui é que entre estar com saúde mental e estar com a doença mental, é que existe vamos chamar aqui de um limbo, né? Existe um sofrimento psíquico,
onde a pessoa, ela olha para isso daqui, ela vai dizer assim, bom, eu não tenho nenhum diagnóstico. Só que eu também não estou bem, né? Eu também não consigo realizar as minhas atividades com tranquilidade, eu também não consigo ter relações saudáveis, eu não consigo me desenvolver profissionalmente, pessoalmente, eu não consigo. Só que eu também não tenho um diagnóstico. Então, a gente pode chamar isso de sofrimento psíquico, que é um número que foi levantado pela OMS no ano passado, que depois eu vou trazer novamente aqui para explicar um pouquinho mais, que é o número de 1 bilhão de pessoas, aproximadamente, esse número vem crescendo, né, que estão com transtornos mentais. Então, eles consideram também esse grupo de pessoas em sofrimento psíquico, que não chegaram a ter um diagnóstico. Então, assim, a gente tem que pensar assim, que chegar no domingo à noite, né, desanimado para trabalhar, para começar a segunda-feira, para começar a semana, não é normal. E, na verdade, se a gente for observar, praticamente todo mundo, ou muitas pessoas estão nessa condição de não ter vontade de trabalhar, não ter vontade de fazer as atividades, não ter vontade de se desenvolver. Isso já é um sinal de um sofrimento psíquico. A pessoa não está alinhada, a pessoa não está equilibrada, ela não tá se desenvolvendo como ser humano, né? E aí, a gente vai para vamos fazer uma reflexão aqui sobre o que é estar bem, né? Porque tem um conceito, ok? E esse conceito, ele vem de encontro com um estado de bem-estar interno, beleza? Mas quando a gente pensa assim, quando a gente se pergunta, né, o que é estar bem? E aquilo que vem à nossa mente está relacionado com coisas externas, né, que a grande maioria acaba relacionando. Então, pessoas que estão buscando ganhar mais dinheiro, acumular mais bens, construir uma família perfeita, ter tantos filhos, ter um marido assim, a esposa assado, ter questões envolvendo beleza, estética, né, as formas, né, que são os estereótipos, né, que são os estereótipos aprovados pela sociedade, enfim. Quando a gente está procurando reconhecimento, fama, sucesso, ou então, se a gente está muito relacionado a gente relaciona estar bem com viagens, experiências, estar sempre em constante movimento, conhecendo coisas novas o tempo todo. Tem também as pessoas que consideram estar bem você ter um círculo de amigos, fazer festa, estar sempre em torno de muita gente, né, tendo muitos relacionamentos. Enfim, tem as pessoas aqui com as questões de bens materiais mesmo, né, de você ter possibilidade de trocar carro, trocar casa, comprar apartamento, enfim. Essa relação de estar bem com algo externo, e isso por meio do trabalho, é que está equivocado. Porque, na verdade, essas questões todas aqui, elas são questões externas, e a gente está falando de um bem-estar interno. E as pessoas utilizam, então, o trabalho como um meio para poder proporcionar todas essas questões externas, né, que, na verdade, são, eu vou chamar aqui de pequenas bolhas, né, que a gente vai entrando e vai se iludindo ali naquele meio, e a gente se perde. A gente vai perdendo um pouco o sentido do que a gente está fazendo. Porque tu imagina, eu trabalho para ganhar dinheiro, para projetar algo que é externo. Então, isso está equivocado.